Sentiram minha falta essa semana? Sabe quando uma coisa tá te perseguindo, sabe? É esse tema de hoje. Tava eu sentado numa mesa junto com várias outras meninas negras e a gente tava lá conversando, né? De boa. Conversando sobre como a gente tava bonita e tal, como a gente tinha se descoberto. Essas coisas assim, aquelas coisas, aqueles papos. Aí de repente o papo chegou no assunto mais triste da história de todas nós: o colégio. Sério mesmo, gente. Tava todo mundo assim, ó, conversando como? Falou em colégio, todo mundo começou. Ô, época difícil essa da escola, meu Deus do céu. Tantas lutas, tantos traumas. E olha, foi cada história que, meu Deus do céu. Desde aquelas clássicas de chamar de macaca, fedorenta, essas coisas todas que a gente já sabe que acontece, até ser perseguido por um coleguinha, ter que andar pra caraca pra pegar o ônibus com medo de ser zoada, essas coisas todas aí. É claro que ninguém na mesa tinha sido escolhida a mais bonita da sala, né? Que isso é impossível. Mas enfim, aí depois de ouvir o relato das minhas irmãs e relatar também algumas situações minhas, eu fiquei pensando em como a gente vai mudar isso, gente. Porque, cara, as nossas crianças estão aí, né? Estão aí sofrendo as mesmas coisas que a gente sofreu. Fiquei pensando e veio algumas possibilidades que a gente pode fazer. Eu não tenho filhas, nem filhos, como vocês sabem, mas eu confesso que a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: filha, se alguém for racista com você, você... Gente, brincadeira, tá? Porque a gente sabe que violência não leva a nada. A gente não pode ensinar as nossas crianças a serem violentas, mas a gente precisa dar um jeito de mudar isso, né? Porque ninguém quer mais criança igual a gente, assim, que depois de grande, cheio de trauma da escola. Então eu acho que a primeira coisa que você tem que falar com seu filho, sobrinha, primo, é sobre o que é racismo. E explica de forma fácil, gente. Não vai ficar filosofando não que a criança não vai entender nada. Mas você explica de uma maneira simples. Olha, há alguns anos atrás, inventaram que tudo que era relacionado a gente era feio, era ruim, não prestava, não era bom. E até hoje tem gente que continua acreditando nisso. E por isso falam coisas que não são legais pra gente. Mas isso não é verdade. Você é linda, eu sou linda e os nossos irmãos são lindos, tá bom? E todo mundo é igual por dentro, só por fora que a gente é diferente. E isso é muito bonito. Acabou de dar essa explicação? Não para aí não, sabe por quê? Se você parar aí, o seu filho vai entender, vai achar que todo mundo é lindo por dentro e tá tudo bem, só que não. Então vamos lá para a segunda coisa que eu pensei que a gente pode fazer para mudar essa história aí. Ele e ela já sabe o conceito do que é racismo, já sabe que se ofenderem as características raciais dele, ele está sofrendo racismo, já não sabe. Então, mas agora vamos lá ao ponto chave, o ponto da ação. Porque não adianta seu filho saber o que é racismo, saber quando o coleguinha dele está sendo racista, se quando ele escuta o racismo, ele não faz nada. Fica chorando, guardando aquilo, se auto-odiando. As possibilidades que eu pensei sobre a ação. Primeiro, você precisa que a criança tenha uma resposta pronta em caso de racismo. Sabe, uma resposta tipo assim, que quando ele sofrer, ele já saiba o que vai falar. Se vocês quiserem deixar algumas sugestões aqui embaixo de que frases são essas. Outra coisa, as nossas crianças precisam aprender a denunciar desde pequeno. Filho, filha, se você sofrer racismo, você vai falar com a professora. Mas é claro que a gente sabe que um outro ponto chave também nessa questão é que as escolas são omissas. Quando um filho, uma filha nossa falam que sofreram racismo, a professora, o professor falam: ah, não foi nada, ah, deixa pra lá. Ensina seu filho também que se a professora fizer isso, ele chama a diretora. Se a diretora fizer isso, ele pede pra ligar pra você, porque ele precisa denunciar. Ele e ela não podem guardar isso. Por fim, eu queria falar que eu acho que o mais importante que a gente tá fazendo hoje
em relação às nossas crianças é melhorar a autoestima delas. A minha tia me contou um caso sobre a minha prima. A minha prima é uma criança negra, crespa. E desde pequena a gente vem falando com ela o quanto ela é linda, o quanto o cabelo dela é lindo, o quanto ela é bonita. E esses dias ela foi e relatou um caso de racismo. Ela contou que uma coleguinha, toda vez que briga com ela, que elas se desentendem, a primeira coisa que a coleguinha faz é chamar ela de preta feia. É isso mesmo, com 5 anos de idade. E minha tia perguntou o que ela costuma responder quando a coleguinha fala isso pra ela. E a resposta dela foi: eu não respondo nada, porque eu sei que eu não sou feia. Então, gente, cuida da autoestima das nossas crianças, porque olha, elas terem autoestima, elas se amarem, é a melhor resposta que a gente dá pro racismo. Eu acho que esse não é o meu lugar de fala, porque afinal eu não sou mãe. E por isso eu vou convidar vocês para deixarem comentários aqui embaixo. E por fim, se você gostou desse vídeo, dá um curtir, se inscreva no canal, me siga lá nas outras redes sociais que vão aparecer por aqui. E tamo junto, tá bom? Tamo junto.